de novo com o nosso programa Saúde Integral e hoje nós vamos falar sobre uma doença que tem atingido muito a população brasileira e a população mundial. Nós vamos falar um pouquinho sobre o diabetes. Eu quero convidar você então para ficar ligadinho conosco durante toda a programação e participar também do momento da entrevista sobre a diabetes. Mas antes, eu quero fazer um convite especial para você, mulher. Dia 14 de maio, nós teremos aqui em Apucarana, no restaurante Crystal Palace, um delicioso chá beneficente. E o intuito do mesmo é fazermos um trabalho específico na África, né? Eu, juntamente com mais algumas missionárias, estaremos indo para lá para fazermos um trabalho na área educacional, na área da saúde e falarmos também do amor de Deus. E eu quero convidar você para fazer parte conosco desse projeto, um projeto chamado Amor em Ação, onde você poderá estar contribuindo conosco através da sua participação. Então, se você tiver interesse, ligue para nós no telefone 3122-2345, né? Ou deixe uma mensagem no nosso fanpage e aí você poderá também adquirir esse convite e participar desse momento tão especial onde você estará se alimentando fisicamente e terá também a oportunidade de ouvir uma palestra especial com o tema Chamadas para Vencer. Você, mulher, é minha convidada de honra. Fique conosco nesse programa agora e nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br. Nós estamos aqui hoje com o Dr. José Cervantes Lolli, que estará falando sobre a diabetes. Ele que é médico endocrinologista e metabologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Psicossomática em São Paulo. E também ele é coautor dos livros Contribuição da Psicologia na Cirurgia da Obesidade, o livro também da Mesa Farta à Mesa da Cirurgia e por último ele tem também um livro que se chama Pós-Operatório da Cirurgia Bariátrica. E hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante que é a diabetes. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Eu que agradeço o convite e será um prazer passar as informações que vocês precisam. Nós que agradecemos. Doutor, nós estamos aqui hoje, né, com esse tema muito importante que é a diabetes. Nós sabemos que é uma doença crônica, uma doença, na verdade, que tem atingido muita gente, muitas pessoas, né? Nós vimos em algumas literaturas que há muitas pessoas, né, tanto com a diabetes nível 1, tipo 1 e tipo 2 também. Sim. E eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre a diabetes, mas antes eu gostaria que o doutor falasse o que é
a endocrinologia? Quem pode procurar um médico endócrino? A endocrinologia, o termo logia é estudo. Endócrino, hormônios. Então é estudo de hormônios. Se você analisar, nós somos regidos por hormônios. O corpo todo está envolvido em hormônios. Então, doenças hormonais podem dar em qualquer parte do corpo e em qualquer idade. Mas quando a gente suspeita que alguém tem algum problema hormonal, quando essa pessoa não está crescendo, ou está crescendo demais, ou quando a pessoa começa a desenvolver muito cedo a adolescência, a puberdade, ou atrasa demais, ou quando está engordando muito, ou está emagrecendo demais. Então eu brinco que eu cuido dos muito altos, muito baixos, muito magros, muito gordinhos, né? E isso pode pegar qualquer idade. Eu acho que essa é a beleza da área. Agora, uma das coisas que é o tema da entrevista de hoje que chama muita atenção é o diabetes. Porque a obesidade e o diabetes está crescendo muito no mundo inteiro. Sim. E a endocrinologia, através da metabologia, que trabalha com o metabolismo, que trabalha com a obesidade e o diabetes. E a tireoide envolvida no processo também. Certo. Então, na verdade, o endocrinologista vai trabalhar questão hormonal. E metabólica. Certo. Metabólica tem a ver com glicemia, colesterol, triglicérides, obesidade, diabetes. É muito amplo, né? É muito doutor? amplo, exato. Então, você perguntou quem poderia procurar o endócrino. O endócrino hoje, além do cardiologista, é o médico ideal para se fazer check-up. Entendi. Tá? Porque o cardiologista, a diferença do endócrino para o cardiologista, resumindo, é que o cardiologista faz exames de eletrocardiograma e outros, e o endócrino é mais clínico. A gente vai mais a fundo nos hormônios, por exemplo, nas mulheres que estão entrando na menopausa, que começam a ganhar peso, que aumenta risco cardíaco, em homens também na andropausa. Então a gente faz um diagnóstico mais global. E o legal é que é em todas as faixas etárias, todas né? as faixas Não etárias. se restringe a uma faixa etária apenas. Não, todas as faixas etárias. Tendo esses sintomas, é importante procurar então um endocrinologista. Sim. Vamos falar então um pouquinho agora a respeito da diabetes, né? Eu sei que nós temos certo. muitos temas, né, na área. Sim. Eu tenho certeza, né, que será muito importante aprofundarmos um pouquinho sobre esse especificamente, até porque nós, como falamos, temos um número muito grande da população com essa doença, né? Sim. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que seria o diabetes. Diabetes diabetes significa sifão. Sifão é como se fosse um cano onde jorra água direto, sem parar, tá? Então é uma corrente de água que flui sem parar, tá? Isso para caracterizar a taxa de urina de um diabético. O diabético urina muito quando ele descobre a doença ou quando a glicemia está alta. Então diabetes quer dizer sifão, algo que jorra o tempo todo, urina. Mellitus é derivado do mel, é um termo que vem do latim que tem a ver com mel. Então seria uma urina que jorra sem parar e adocicada, melada, tá? Isso acontece por uma deficiência ou por um mau funcionamento de um hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas. E o que seria a insulina, doutor? Insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, que está localizado dentro da barriga. Insulina vem porque nesse órgão que é o pâncreas, que está atrás do estômago, ele tem uma cabecinha e um rabinho. E na cabecinha do pâncreas tem uma pequena ilha, que eles chamam de ilhota, que produz um hormônio chamado insulina, que é insular, que vem de ilha, entendeu? Então insulina é um hormônio que é produzido dentro do pâncreas para abaixar a glicemia no sangue quando a pessoa come. Como uma pessoa, doutor, pode saber que está diabético? Por exemplo, assim como eu expliquei do sifão, né, que é a água que jorra sem parar, o diabético então ele vai urinar bastante. Por quê? Como ele não produz insulina direito, que é para baixar o açúcar no sangue, esse açúcar fica acumulado no sangue. E se não for eliminado pela urina, o paciente diabético pode entrar em coma. Por isso que ele urina tanto quando descobre o diagnóstico. Como ele urina muito, ele acaba desidratando.
Desidratando, ele vai ter que tomar muita água, ele sente muita sede. Então, os principais sintomas são tomação de água exagerada, muita urina e emagrecimento com desnutrição. Aí junte-se a isso fraqueza, cãibras, turvação visual, porque a bola do olho ela é cheia de líquido dentro. E se a glicemia está muito alta, o líquido do olho fica turvo. Então é muito comum o paciente reclamar de turvação visual, que não está enxergando direito para dirigir ou para costurar, tá? Antigamente o diagnóstico era feito pelo açúcar na urina. As pessoas experimentavam mesmo a urina. Nunca esqueço da minha avó. Há 40 anos atrás eu lembro que ela descobriu que estava diabética porque ela sentiu que tinha formiga no resto de urina. Olha só. Né? Então é por aí. Mas o diagnóstico hoje, ele está mais avançado, ele acaba sendo precoce. Os pacientes não entram mais em coma por açúcar alto como entrava antigamente, porque as pessoas já têm essa informação. Então começou a urinar muito, emagrecer sem causa definida e tomar muita água, o risco é grande. E qual é a média normal da glicemia de uma pessoa? Então, por definição, uma glicemia acima de 126 em jejum já é diabetes. Ou uma glicemia 2 horas depois da refeição acima de 200 já é diabetes. Só que aí o diagnóstico já é de diabetes confirmado. Tem aqueles diabéticos que são chamados de pré-diabéticos. Certo. Esses são feitos, o diagnóstico é feito através de check-up, através de exames diferentes da glicemia de jejum, e a gente pode começar a tratar mais cedo para não evoluir com diabetes. E há 2 tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Exato. O doutor poderia falar para nós um pouquinho sobre cada um deles? Sim. O diabetes tipo 1, ele corresponde a mais ou menos 10% dos casos de diabetes no mundo. O tipo 2 já equivale a uns 90%. O diabetes tipo 1, ele é causado por uma lesão dessas células que produzem insulina no pâncreas, levando à falência dessas células. E aí elas não produzem mais insulina. E ele é mais comum em crianças e adolescentes e adultos jovens. Então, se você descobre diabetes numa criança ou num adulto jovem, num adolescente, a chance de ir direto para a insulina é muito grande, porque o quadro evolui muito rápido. E se você não medicar com insulina, existe risco de morte por coma neurológico. No tipo 2 já é diferente, a evolução é lenta, gradual, muitas vezes o paciente nem sabe que tem diabetes, aí que mora o perigo. Dos pré-diabéticos e os diabéticos não diagnosticados, que são os tipo 2. Eles acabam morrendo muito mais por infarto e derrame do que os diabéticos tipo 1, porque eles ficam subdiagnosticados, não é feito o diagnóstico corretamente e rápido. E há algum trabalho de prevenção? A prevenção maior, em primeiro lugar, é saber se na família tem casos ou não. Tendo casos na família, é legal manter o peso, ter uma atividade física regular e uma alimentação saudável. Isso é o que previne. Mas se a genética falar mais forte do que o ambiente, né, de engordar ou não, Sim. de fazer exercício ou não, se a genética falar muito forte, a pessoa vai evoluir com diabetes da mesma forma. E tem alguma causa genética? Assim, por exemplo, o tipo 1, nós sabemos que acaba desencadeando mais essa fase inicial do desenvolvimento da criança, Isso. adolescente. É uma causa genética? A gente sabe assim, que existe alguns genes relacionados ao tipo 1, mas a transmissão é mais da linha paterna, tá? Pais transmitem para filhos essa informação genética. Agora, tem muitos casos de diabetes tipo 1 ainda não definidos, que não se sabe direito a causa, se é viral, se é por uma questão de algum contato com alguma coisa do ambiente onde a gente vive. E a parte emocional influencia também? Extremamente. Por exemplo, eu já tive crianças que desenvolveu diabetes tipo 1 porque morreu o cachorrinho, tá? Outras porque os pais se separaram. Diabetes tipo 2, morreu alguém na família, ou teve um problema sério financeiro, ou teve uma desavença, o diabetes pode aparecer. Por quê?
Quando a gente tem um estresse, seja ele infeccioso, pós um infarto ou pós um estresse emocional psicológico, alguns hormônios aumentam no sangue, que é o cortisol, a adrenalina, e eles atrapalham o funcionamento da insulina. É igual o corticoide, quando a pessoa usa corticoide por muito tempo, tem o mesmo efeito do estresse psicológico. Faz com que a insulina do paciente não trabalhe direito e daí não consegue abaixar a glicemia. E muitas vezes a gente tem que recorrer à insulina no começo dos quadros de diabetes tipo 2 também, quando a glicemia está muito alta. Eu acredito. Então, na verdade, a pessoa precisa cuidar não só do aspecto fisiológico, mas também no campo emocional, né? Com certeza. E é comum no consultório a gente tratar diabéticos tipo 2, senhoras de mais idade, homens, né, que têm a vida corrida, estressante, que se você vê que a ansiedade ou a depressão está pegando e não tratar a questão do emocional, você não equilibra a glicemia. Você pode usar várias medicações para diabetes, pode recorrer à insulina, que mesmo assim não controla direito. Eu já tive pacientes indo para a insulina, quando eu tratei um quadro emocional, uma depressão, sai da insulina. Eu acredito. Até porque eu tenho acompanhado alguns pacientes que são diabéticos, né? E quando nós acabamos cuidando dessa parte emocional, o paciente acaba tendo uma melhora significativa na saúde física também, né? Doutor, ainda falando sobre essa questão fisiológica, né? Como tratar a diabetes? Então, antigamente a gente tratava diabetes com dieta e exercício físico e alguns poucos medicamentos via oral, tá? Ainda é possível tratar diabetes com alguns poucos medicamentos que se toma pela boca, mas não mais só com exercício e alimentação adequada. Então, quando você faz um diagnóstico de diabetes, primeiro a gente tem que ver qual é o nível dessa glicemia. Se o açúcar no sangue estiver muito alto, às vezes é necessária insulina de imediato. Ou, na maioria das vezes, não é necessária insulina, é só medicação pela boca mesmo. E hoje tem uma série de medicações novas, vários potenciais terapêuticos que você raramente vai para a insulina no diabético tipo 2. Só quando o pâncreas do diabético tipo 2 entra em falência depois de muitos anos de doença. Aí não tem como você não aplicar a insulina. Doutor, fala um pouquinho para nós a respeito da insulina, essa questão do tratamento, como funciona. Existem algumas pessoas que têm muito tabu, não sabem, né, realmente como é esse tratamento, e eu gostaria que o doutor falasse para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento o quanto é importante, como deve ser procedido em relação a isso, né? Então, a insulina, Elisa, ela é um grande tabu no sentido assim, o diabético tipo 1, como ele precisa de insulina de imediato, não se discute muito, a família tem que aceitar que é por uma questão de necessidade imediata. No tipo 2, as pessoas têm medo de ir para a insulina porque elas imaginam que vai dar algum problema mais sério, às vezes na visão. Isso não tem nada a ver, ao contrário. Quando você trata o diabetes corretamente, é que você previne para que a pessoa tenha bastante saúde. Então a insulina, ela não faz mal. Ela só não vai fazer bem para o diabético tipo 2 adulto quando ele a utiliza sem necessidade. Porque é muito comum, às vezes, o médico ver a glicemia alta, ele querer aplicar a insulina para poder abaixar mais rápido. Mas isso não é o ideal. A gente tem que primeiro recorrer a medicações via oral. Se com os anos da doença o pâncreas entrar em falência, aí vai ser essencial o uso da insulina. E daí ela vem com um bom uso e prevenindo muita coisa que poderia atrapalhar a vida do paciente. Então, na verdade, quando o médico ele acaba receitando a utilização da insulina, é porque realmente é necessário. E a pessoa não precisa ficar com esse preconceito, né? Exatamente. Só que assim, tem muitos casos também do diabético tipo 2 que entram na insulina sem muita necessidade. E que o especialista, o endócrino, acaba tirando a insulina, entendeu? Tem isso também. É por isso que é importante um especialista. Pelo menos para ter uma opinião, para organizar o tratamento, nem que o paciente depois continue acompanhando com o clínico de confiança dele. Certo. Para a gente dar um parecer. E a questão da alimentação? Nós podemos também ter um cuidado em relação à alimentação na questão da diabetes, né?
que o doutor pode sugerir para as pessoas que estão nos vendo agora, né, e que de repente está lá querendo saber um pouquinho mais sobre isso? Certo, as pessoas criam assim ideias muito fantásticas da alimentação do diabético. O diabético, se ele souber 2 pontos. Primeiro, ele não pode se alimentar poucas vezes ao dia. Ele tem que tomar o café da manhã sempre, comer no meio da manhã, por exemplo, uma fruta ou um lanchinho, almoçar, tem que ter um lanche da tarde obrigatoriamente. Se ele demorar para jantar, ele tem que colocar uma outra fruta, alguma outra coisa nesse meio da tarde. Tem o jantar, que é mais leve, e ainda o ideal é comer na ceia. Então ele tem que comer no mínimo 6 vezes ao dia. Isso para todo mundo, inclusive para a gente se não quiser virar diabético, entendeu? Agora, sabendo que tem que comer várias vezes ao dia, outro ponto importante tem que evitar açúcar, doces, refrigerantes, mel e procurar comer produtos integrais ao invés de produtos de farinha branca, arroz branco. Não que o diabético não possa sair da rotina e comer um arroz branco ou eventualmente comer um doce, desde que ele esteja tratado corretamente. Mas o ideal é comer várias vezes ao dia, preferir, se possível, o pão e o arroz integral e aumentar saladas. Esse é o básico. Então, na verdade, essa é uma alimentação ideal. Saudável para todos nós, não só para o diabético. Uhum. E quando as pessoas falam a respeito do carboidrato, né, que não pode comer muito carboidrato porque isso vai transformar em açúcar, isso é real? Real, mas por exemplo, vamos dar um exemplo básico. Se você come o pão branco ou o pão integral, qual que a gente digere mais rápido? O pão branco. Ele vai virar açúcar muito mais rápido no sangue e vai precisar de muita insulina para baixar esse açúcar. Como o diabético já não produz insulina direito, o pão branco acaba fazendo mais mal, deixa o diabetes mais desregulado. O pão integral não, a digestão é mais lenta, não sobe o açúcar muito rápido no sangue e a insulina, pouca insulina que o paciente diabético tem, dá conta de baixar a glicemia. Essa é a diferença. Outra coisa, outro alimento bom é a mandioca, a batata doce, o inhame, mandioquinha salsa, arroz integral, macarrão integral. Todos esses carboidratos dá para comer tranquilamente. E o ideal é comer, dividir entre o café, almoço, lanche da tarde, jantar. Não tem que ficar sem comer carboidrato. Certo. O ideal é escolher o carboidrato correto. Não que não possa sair da rotina. Agora tem um detalhe, a gente pega muitos diabéticos com obesidade, que às vezes tem compulsão alimentar, ansiedade para comer, e isso também é tratável, dá para a gente tratar. Porque às vezes você dá a dica de alimentação saudável, mas o paciente não consegue cumprir aquilo porque ele é muito ansioso. Sim. Então aí entra outra parte que é da psicossomática, de olhar o emocional também em conjunto para ele dar conta do tratamento. Porque se o diabético chega no consultório, na primeira vez você fala, o senhor não pode comer doce, não pode pôr mais açúcar na boca, não pode tomar mais a sua cervejinha que você gosta, você coloca a pessoa numa depressão tremenda. Sim. Então tudo tem que ser trabalhado lentamente até se organizar direitinho para que o paciente não deprima também. Que é muito comum o paciente perder muito peso com uma dieta radical e entrar em depressão. Na verdade, precisa ser tratado tanto com um especialista na área da psicossomática quanto um psicólogo também, Psicólogo, né, doutor? ou psiquiatra, se necessário. Porque muitas pessoas acabam realmente debilitando emocionalmente e precisam de ajuda. Então, na verdade, o trabalho multiprofissional é de extrema importância nesse momento. Com certeza. E outra coisa, a gente sabe que frente a uma morte, por exemplo, você entra em luto, né? Sim. E o luto é essencial para você aceitar a nova condição daquela pessoa que você ama, não está mais presente do seu lado. Eu digo que quando a pessoa descobre o diabetes, acontece algo semelhante. Ela se depara com uma nova realidade, é uma pessoa que está nascendo de novo para viver de um outro jeito, com uma doença que é para sempre, e vai sofrer um luto diante disso tudo, né? Um quadro depressivo, especialmente o diabético tipo 1, a criança tem que ser trabalhado esse luto com o psicólogo, Sim. né? Para que isso seja elaborado, senão a criança vive em depressão, ou o pai e a mãe nunca aceitam a doença, acaba não ajudando o filho a se tratar direito. Então é muito complexo mesmo. Sim.
A parte emocional é muito importante. E o apoio familiar é muito importante muito também, importante. né? Eu sempre brinco, né? Tem avós que sente pena, sente dó. Aí eu brinco quando vai na consulta. Enquanto a senhora está sentindo dó do seu neto, a senhora não está ajudando ele, né? Porque não está mesmo. Porque a gente não pode ter pena, né? Não. A gente tem que saber que tem que tratar e vencer, né? E essas pessoas podem ter uma vida normal. Podem ter uma vida normal, super saudável. Aliás, elas vivem mais saudavelmente do que muitas pessoas que não são diabéticas. Porque elas aprendem a comer diferente, saudavelmente, que é o que todo mundo devia fazer. Elas aprendem a fazer atividade física, aprendem a cuidar do emocional, ter horário para as coisas, horário de comer, horário de atividade física, coisa que a gente vai perdendo no dia a dia. E acabam tendo realmente uma vida muito mais saudável. Muito mais saudável. Doutor, você poderia falar para nós também um pouquinho a respeito da obesidade? Como ela pode levar o diabetes? Sim. A obesidade é de extrema importância hoje para o diagnóstico do diabético tipo 2. O que acontece? O pâncreas do indivíduo que está obeso produz insulina em excesso. Ele fica malucão, ele produz insulina de monte que superaproveita o alimento que a pessoa comeu, que está na forma de açúcar no sangue. A insulina cata esse açúcar do alimento e transforma em gordura, principalmente abdominal. Conforme a obesidade vai aumentando, mais insulina tem que ser produzida até o pâncreas entrar em falência. É por isso que na obesidade o pâncreas entra em falência e o diabetes aparece. Por isso que muitas pessoas que emagrecem têm a falsa ilusão que curou o diabetes. Mas não é que o diabetes curou, ele está controlado. Se a pessoa volta a engordar, ele pode aparecer de novo. Então muitas vezes a gente trata a obesidade para trazer um controle do diabetes. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que geralmente a população em geral faz. A diabetes tem cura? Não, a diabetes não tem cura. O que existe, eu sempre falo para os pacientes, a gente pode deixar o exame do paciente diabético igual ao de uma pessoa normal. Não importa se a gente está usando medicamento ou não. Para mim isso é cura. Você ir de tempo em tempo no consultório, reavaliar exame, monitorar o tratamento, reavaliar medicamentos e o exame sempre está normal como de uma pessoa normal. Isso é cura. Sim. Agora, não vai dar para deixar de tomar as medicações. Ou quem já está na insulina e realmente precisa, não vai dar também para tirar a insulina. Na verdade, a diabetes é uma doença crônica. Doença crônica que existe desde 3.000 anos antes de Cristo, né? E a pessoa pode viver normalmente. Pode viver normalmente. Hoje a gente tem bastante recurso para isso e inclusive para prevenir qualquer tipo de complicação. Eu sei que hoje nós temos muitas pessoas com muito medo da diabetes. Quando entra num quadro clínico, né, com essa patologia, elas acabam ficando muito apavoradas. E uma das consequências é a questão de sintomas de morte, achando que elas realmente vão morrer, né, a qualquer momento. E na verdade não é bem assim. A pessoa procurando ajuda médica, ajuda clínica, ela pode ter uma vida normal, né, doutor? Com certeza. Depois que a pessoa aceita a doença, isso é o tempo dela, Sim. Vai um tempo para ela aceitar a doença, principalmente crianças, né, que se deparam com tudo isso, o susto que os pais sofrem, a própria família, né, que fica atordoada com o diagnóstico, isso vai um tempo para se assentar, mas depois que passa, tudo vai se arrumando. É muito comum crianças que aceitam muito bem, que depois na adolescência começam a não aceitar bem, que é a fase onde mais o diabetes altera. É muito comum no diabetes tipo 1 a fase de lua de mel, não sei se você já escutou falar. Não. Que é aquela fase porque o pâncreas, assim, ele foi lesado, ele está cansado, ele não consegue produzir mais nada. Aí a criança começa a usar insulina e chega um momento que o pâncreas dá o último suspiro, que ele acorda de novo para produzir o restinho que ele tem. E aí a criança começa a ter glicemia muito baixa. Aí que vem a grande confusão, meu filho está curado e não está. Eu já vi uma criança ter uma consequência gravíssima, porque os pais achavam que a criança estava curada, né, pela fé, eu também tenho fé, mas a gente tem que entender que Deus coloca recursos para tratar doenças, né? Com certeza, concordo. E a família acreditava que era cura, tirou a insulina e a criança não evoluiu bem, entendeu? Então essa fase de lua de mel é muito importante, que traz uma esperança grande, mas a gente tem que entender que é uma fase provisória.
Doutor, fala um pouquinho para nós a respeito da hiperglicemia e da hipoglicemia. Como que isso acontece? É fácil de explicar da seguinte forma. Eu falei do obeso e falei do diabético, que o obeso pode virar diabético, certo? O obeso produz muita insulina. Se ele produz muita insulina, antes de ser diabético, ele começa a ter muita queda de glicemia, que se chama hipoglicemia, pouco açúcar no sangue. E aí ele começa a passar mal com a sensação de desmaio, de tremedeira, turvação visual, tontura, labirintite, dor de cabeça, e ele acaba comendo para suprir essa falta de açúcar no sangue. Só quanto mais açúcar ele coloca no sangue através da alimentação, mais insulina ele produz, que pega esse açúcar, transforma em gordura no abdômen e dá queda de glicemia de novo. Vira um círculo vicioso levando à obesidade, que vai levar ao diabetes. Certo? Quando a pessoa vira diabética, é que ela desnutre, emagrece e o açúcar fica alto no sangue. Daí seria a hiperglicemia. Agora, tem a hipoglicemia também do diabético, que você começa a tratar o diabético com medicações pela boca ou com insulina, e às vezes a medicação passou do ponto, a insulina está muito alta no sangue, por causa da aplicação exagerada, a glicemia vai cair. E ela precisa daí fazer o que nesse momento? Aí nesse momento ela precisa ingerir alguma coisa açucarada para ela conseguir manter o nível de glicose adequado no sangue, para não desmaiar. Porém, a gente sempre diz o seguinte, você tem que prevenir para não cair a glicemia. Quando vai fazer um exercício que gasta muito glicemia, tem que comer antes. Se vai ficar um tempo maior sem comer na rua, vai fazer uma viagem, tem que levar alimentos para comer nos intervalos, para não dar a queda. E para finalizar, eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo neste momento. Eu diria que o diabetes é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento e é possível viver muito bem com a doença, conviver muito bem com a doença. E eu acredito que essa é uma doença que faz a pessoa crescer muito, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, Sim. que a pessoa enriquece a fé dela, se fortalece. E ela se disciplinando e aprendendo, ela consegue ter uma qualidade de vida muito maior do que qualquer outra pessoa do mundo aí. Que legal, doutor. Muito obrigada pela sua nada. presença mais uma vez. Agradeço, eu que agradeço. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante toda essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. E eu aguardo você na semana que vem com mais um programa Saúde Integral e com mais um tema sobre saúde, tanto física, emocional, quanto também espiritual. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Tenha uma semana iluminada por Deus. Fique com Deus e um beijo no seu coração.